Isso significa que nós temos que aumentar a censura contra os influenciadores, os advogados e os jornalistas. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia. Vou começar falando das piadas sem graça, mas muito sem graça, do delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, uma figura detestável, detestável. O Fábio Chor encaminhou um documento ao ministro Alexandre de Moraes em que afirma haver, vou dar aspas, a possibilidade de que integrantes da organização criminosa tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefes de Estado para simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território americano. Bom, vocês entenderam. O próprio Felipe Martins e a sua organização criminosa teriam conseguido, sei lá como, fraudar o sistema, né, de entrada aqui nos Estados Unidos e colocado lá o nome do Felipe grafado de forma errada, com um passaporte cancelado por ele, porque ele tinha perdido, fez um BO, com um visto que não era o tipo de visto que ele tinha, algo inacreditável. E aí a PF também, de novo, Fábio Chor, né, comparou o caso a práticas atribuídas à chamada milícia digital, de novo, sob investigação no STF, apontando o uso da internet por influenciadores e advogados para propagar informações falsas e desacreditar autoridades. Daqui a pouco eu vou ler o que o grande Flávio Morgenstern, né, do Senso em Comum, publicou, para vocês destrincharem esta piada de muito mau gosto. Óbvio que a defesa do Felipe Martins reagiu, né, a esse documento emitido pelo Fábio Chor. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, né, com a Ana Bárbara Schaffert, que é a advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. E os advogados afirmaram que o ofício da PF é, aspas, um documento que, sob a aparência de relatório técnico, é, na verdade, uma tentativa de criminalizar a advocacia, a imprensa e a cidadania. Segundo a defesa do Felipe, o delegado responsável, Fábio Chor, faço questão de dizer de novo o nome dele, pela investigação, teria ultrapassado todos os limites que separam o Estado de Direito do arbítrio. Para os advogados, o relatório representa, aspas de novo, uma tentativa desesperada de autopreservação e confissão de culpa. Quando o Estado precisa demonizar quem faz perguntas, é porque não tem resposta, diz o texto dos advogados do Felipe Martins, que também acusam o Fábio Chor de negligência e desvio de finalidade, afirmando que a prisão do Felipe Martins, como a gente tem falado sempre aqui, a prisão em fevereiro de 2024, teria sido utilizada, ou tentaram utilizá-la, como método de tortura psicológica e instrumento de pressão para tentar obter delações forçadas. E aí segue aqui o texto dos advogados. É algo inacreditável esse papel. Eu posso começar pelo Zibenberg, que é advogado. Zibenberg é aquela história, né? Tem essa entrada fraudulenta do Felipe Martins, o CBP aqui dos Estados Unidos já disse, ó, nunca entrou, não esteve, a gente está investigando. O Alexandre de Moraes meio que, opa, foi a PF que me passou a informação, apesar de tudo que foi apresentado pelo Felipe Martins, de que não tinha ido, provas de que não tinha vindo aos Estados Unidos, tudo que você puder imaginar, passagem aérea doméstica no Brasil, recibo de Uber, iFood, geolocalização de celular, tudo ele apresentou. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes manteve Felipe Martins preso. Quer dizer, por mais que ele queira jogar a culpa para a Polícia Federal, eu prendi com base na informação da PF. Ele teve a chance, a partir das provas apresentadas pelo Felipe Martins, de soltá-lo, não soltou, e aí pede à Polícia Federal, dá 5 dias, para que expliquem essa entrada fraudulenta, e o Fábio Chor me vem com um documento patético desse, assim, de novo, piada de mau gosto, né, dizendo que não foi o próprio Felipe que fraudou, foi a organização criminosa. Olha, isso significa que nós temos que aumentar a censura contra os influenciadores, os advogados e os jornalistas. Vamos ver as postagens. Você chegou a ver as postagens do Flávio Morgenstern, né, do Senso Comum? Olha o que ele escreveu. Claro, ele respondeu de forma bem humorada a uma piada de mau gosto.
Segundo a nota da Polícia Federal, sim, assinada por ele em caixa alta é o Fábio Shor, havia indícios fortes de que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 para fugir das supostas consequências penais de algo ocorrido em janeiro de 2023. Como seu paradeiro era desconhecido, informação retirada das ilações melcatrefes de Guilherme Amado, o jornalista, e de mais nenhum lugar, resolveram prendê-lo nos Estados Unidos, em Ponta Grossa, capital do Connecticut. Entendeu? Fugiu para os Estados Unidos antes de algo acontecer. Por isso, preso no Paraná, também não entendi. A Polícia Federal já havia declarado que, portanto, havia um novo crime. Felipe teria simulado ter ido para os Estados Unidos para confundir a PF e, com isso, a PF prendê-lo em Ponta Grossa pelo crime de ter entrado nos Estados Unidos. Cara, o que está escrito no documento do Shor Exatamente isso. é isso. É isso. Por quê? Todo mundo esconde crimes, mas Felipe esconderia que não cometeu crime para confundir a Polícia Federal, que aí o prendeu. Só de sacanagem. Mas, se tivesse viajado, não seria crime nenhum, como disse o Zibenberg. Então, acho que Felipe Martins também iriam presumir que ele teria cometido crime em janeiro, por isso não viajou em dezembro, para acharem que ele viajou em dezembro para fugir do crime de janeiro. É isso que está no documento do Shor. É piada, mas é isso que está lá. Bom, aí agora a Polícia Federal solta uma nota dizendo que tinha fortes indícios para a prisão do Felipe Martins estar nos Estados Unidos, então prenderam no Paraná, e que isso prova que há mesmo uma milícia digital, ou era gabinete do ódio, whatever, que forjou sua entrada nos Estados Unidos para que ele viesse a ser preso no Brasil, e para isso desacreditar o trabalho glorioso da Polícia Federal. Então aqui é o momento em que todo mundo levanta e aplaude antes de continuar a ler. E assim vai. Quer que eu continue? Eu não sei, porque, cara, não faz o menor sentido. O que o Fábio Shor diz não faz o menor sentido. É uma piada de muito mau gosto. Quer que eu continue? Vale a pena, então vamos lá. Vale a pena, que o texto está muito bom. A nota da Polícia Federal não comentou muito sobre um registro falso ter aparecido em Orlando 4 meses depois de ele já ter sido preso, e que o próprio FBI já garantiu ser fraudulento e não erro de digitação acidental, como se registros aparecessem por brotamento no Homeland Security com o nome errado e passaporte de tipo errado, com o número também errado, porque ele já tinha dado BO de que tinha perdido o passaporte que apareceu magicamente em Orlando. Mas vocês também querem lógica a uma hora dessas? Puta merda, também, hein? Logo, por decorrência inescapável, a Polícia Federal precisa investigar todo... Isto está no documento do Fábio Shor. Logo, por decorrência inescapável, a Polícia Federal precisa investigar todo jornalista, influenciador, comentarista político, tio do Zap, civil, paisano, porteiro e motorista de Uber que tenha comentado sobre o caso do Felipe Martins, às vezes parecer ter um pouco de dificuldade com a lógica para então garantir que existe mesmo uma milícia digital, ou era antidemocrática. Ah, você pegou a ideia. E que aí prenderam todo mundo que criticou a Polícia Federal por ter prendido Felipe Martins com aparentemente umas provas um pouco insuficientes. É isso que você precisa entender da nota da PF. E vem mais perseguição política aí, ainda bem que é pela democracia. E o André Marcília fez uma nota mais técnica, não sei se temos aí no ponto também. Aí, ó, ele botou lá. A resposta da PF sobre o caso Felipe Martins é uma loucura jurídica. 1. Atribui a culpa de toda irregularidade a Martins. 2. Trata quem discorda como milícia, colocando nesse balaio jornalistas e advogados. É o primeiro de um último passo, a formalização da censura no país. E não se enganem. Isso só foi e continua sendo possível em razão do silêncio de parte significativa da sociedade, da imprensa e da advocacia, que comemora quando o arbítrio é dirigido ao entorno de Bolsonaro. Ele está dizendo que ele previu uma investigação de uma ação que eles iriam inventar no futuro. Exato. O que é pior. De algo que ele não fez. De algo que ele não fez. É um negócio assim, que é tão louco, mas é óbvio, né? É Back to the Future. É, Back to the Future. Isso é De Volta ao Futuro. Back to the Future, total. Eu acho que o Shor deve ser fã
da franquia. Ele é Back to the Future. Aí ele, pô, sempre quis escrever um roteiro de filme de Volta no Tempo. Vou escrever aqui do Felipe Martins.